Está falando que a gente vai sofrer, que Cristo sofreu na cruz. Quem somos a gente que não vai passar por uma pequena provação, que não vai passar por calúnias, por tudo isso, né, irmãos? Que diz assim, ó: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vencer essas provações, ela produz perseverança. Então aqui o Tiago já está falando, né, irmãos, que quando a gente vencer essas provações, né, aqui a gente vai perseverar. E mais para baixo ainda, no versículo 12, ele diz assim, ó: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. A gente tem hora que chega uma dívida que a gente talvez até atrase um dia, a gente tem vezes que já murmura contra Deus, mas assim, essa dívida a gente procurou. Essas provações que caem nas nossas vidas é a gente que procurou, irmãos. Não é Deus que vem colocar. Tem coisas assim que pensa que é Deus, mas não é. Mais embaixo ainda no 13 está falando assim, ó: quando alguém for tentado, não diga que esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode tentar pelo mal, não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então aqui, irmãos, está falando, é a gente que procura. Então por que a gente abre nossas bocas para falar que murmurar contra Deus, sendo que nós mesmos está assim? E quando vir essas provações, vamos ter a fé que Deus vai nos guardar, vamos ter a fé que nos mostra a Bíblia. Em Hebreus fala, em várias partes da Bíblia fala, Deus ele se alegra na nossa fé. A palavra do Senhor fala que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de uma semente de mostarda, a gente falaria para esse monte: sai daqui, vai para ali, ele iria, né, irmãos? E assim, irmãos, a gente tem que ter em nossos corações essa fé, a gente tem que saber que a gente vai passar por provações. Eu mesmo, irmãos, eu aprendi assim, a dar valor muito nas coisas, porque minha mãe se separou cedo do meu pai. Eu cheguei até morar em um quarto ali nesse motel Midway aqui com a minha mãe. Então eu aprendi a dar valor em tudo aquilo. Antes dela falecer, eu tinha comprado uma moto, ela falou que não queria, ela queria me dar um carro. Eu falei: eu não quero nada que vem da senhora, porque o que vem da senhora eu não vou dar valor. Então a gente tem que passar por provações, a gente tem que trabalhar muito para a gente dar valor nas coisas de Deus. A gente tem que levar a sério as coisas de Deus. A gente tem que buscar mesmo assim, do fundo do nosso coração. E se não vir luta, se não vir as provações, como Deus vai saber que você é fiel? Que algum de vocês é fiel? Como saber? Talvez só vai assim, ajoelhar e falar: ô pai, dá um carro. Ô pai, eu vou fazer a sua obra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, igual já aconteceu aqui, que eu já vi, eu sou testemunha do que já se passou, de pessoas ser abençoadas nesse lugar e sair e se afastar da presença do Senhor. E muitas vezes Deus não entrega as nossas bênçãos de imediato. Por causa de quê? Por causa disso. Por causa que Ele sabe o que tem no nosso coração. Não adianta você querer enganar a Deus, porque você não vai enganar a Deus. Deus conhece o profundo das nossas almas, o oculto e o escondido dos nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas, mas Ele permite que a gente venha passar, para Ele ver o que a gente está necessitando, para Ele ver se a nossa fé é verdadeira, se o nosso amor é verdadeiro pela obra dEle. Muitas vezes, dando testemunho aqui, os irmãos até pensam que a minha vida está uma maravilha, que é isso tudo. Não está, irmãos. Tem provações. Eu tenho conversado muito com o presbítero Sandro, ele tem me aconselhado esses dias, com o pastor Júnior também. E assim, irmãos, não é fácil. Eu sei que muitos dão testemunho aqui que pensa que é bênção, está com carro, está com uma casa. Não é, irmãos. A gente paga o preço, a gente tem que buscar. A nossa família tem vezes que é usada, a gente vai, igual o pastor Júnior falou no começo aqui, quem está no mundo
vai procurar um bar, brigou com a mulher, vai no bar, vai encher a cara. Aí chega em casa, a briga continua, daí vai ser pior ainda. Mas quem está no direcionamento de Deus, esse mesmo, não foi no sábado que eu falei pro pastor Júnior, falei, pastor, domingo retrasado eu estava aqui no monte, aqui que passou umas coisas comigo aí, e para mim não fazer besteira, no meio da chuva aí, irmãos, eu saí, fui lá orar, entregar pro Pai, porque é só Ele que tem, é só Ele para tomar um direcionamento, é só Ele para dar uma graça. E essa graça vem, irmãos, a partir do momento que você pega a sua Bíblia e vai ler. E você vai estudar ela, porque ela, muitos pensam, é um livro antigo, não ensina nada, mas eu aprendi, desde quando eu entrei aqui, dou graças a Deus, que esta palavra, o que está escrito aqui, meus irmãos, ela ensina a tudo que você necessita, tudo que você precisa estar aqui. Você ora ao Pai, ajoelha e pede para Ele um direcionamento, Ele vai dar. Igual eu tenho pedido todas as vezes que tem me dado oportunidade, tanto para pregar nos lares, ou só falar um versículo mesmo nos lares. Eu tenho pedido o direcionamento de Deus, e eu tenho contemplado Deus falando comigo a cada minuto. Para mim, é que a gente tem que ter um zelo, a gente tem que ter um cuidado sobre o que a gente vai falar, porque tem vezes que se a gente falar uma palavra errada aqui, o irmão pode não entender, pode se desviar, pode sair falando mal da igreja, pode sair falando mal dos pastores. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque pode levar a pessoa a desviar. E se a pessoa desviar por uma coisa errada que a gente falou, é a gente que vai pagar o preço, irmãos. Então a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar para aumentar a nossa fé. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque assim, hoje em dia você pode ver muitas igrejas aí, eles estão pregando o que? Eles pegam bênçãos, irmão. Eles mostram milagres, mas eles não falam para o povo que tem que se firmar dentro da palavra. Eles não falam para o povo que vai vir provações. Muitos vêm para a igreja pensando, eu vou ali que eu vou receber um milagre, uma cura, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma moto, Deus vai me dar a casa, uma firma que eu quero abrir, Deus vai me dar. Deus pode dar sim, irmãos, mas assim, você tem que se firmar dentro da palavra, você tem que estudar, irmãos. E dentro da minha família, graças a Deus, são pessoas de muita fé, porque teve uns cultos atrás aí, antes de eu louvar, eu até falei que um mês antes de eu vir aqui para Batista, minha irmã, não sei se foi aqui mesmo, que ela veio e o pastor foi e ungiu a garrafa de água e falou assim, leva para ele beber, que se ele beber tudo essa garrafa, ele vai para a igreja. Minha irmã foi lá, colocou dentro da geladeira e falou assim, eu não sei o que ele vai fazer para ele beber essa água. Aleluia. Mas ele tem que beber. Então você imagina a fé que minha irmã teve de vir ungir uma garrafa de água e falar, através dessa garrafa o meu irmão vai para a igreja. E um mês depois eu estou dentro da igreja. Aleluia! É essa. Porque a gente tem que aprender dessa fé. É lindo, e em Gênesis fala ali que Deus provou ali Abraão para entregar o seu único filho. Então quando a nossa fé vai se enfraquecendo, a gente vai pensando que as nossas bênçãos não vai chegar igual o pastor falou, o irmão ali falou, o pastor André também falou que Jó ali veio, Jó esperou no tempo, e muitas vezes assim nas provações a gente quer abrir mão, mas não é, irmãos, pode demorar, ou também pode ser rápido, mas isso é a vontade de Deus. Então, quando vir essa fraqueza, quando vir esse inimigo tentar colocar no coração dos irmãos que assim vai haver, para abandonar, que essa bênção não vai chegar, que foi esquecida, não, irmãos. Lembra, igual o louvor diz, lembra que há quanto tempo Deus demorou para tirar o seu povo do Egito.